Capítulo 4 Samadhi 2. Separando de acordo com nomenclatura e características, existem 3 tipos de Samadhi. Khanika Samadhi. O coração fica firme e em paz por um período curto e então sai daquele estado. Upachara Samadhi. Semelhante ao anterior, nesse tipo de Samadhi, o coração permanece um período maior de tempo do que em Khanika Samadhi. Aqui, peço licença para explicar um pouco usando o Dhamma da floresta. Em Upachara Samadhi, quando a mente se pacifica, ela não permanece parada, mas movimenta-se um pouco e vai atrás de algum assunto que venha fazer contato com ela. Às vezes é algo que vem de si mesmo. Surgem nimittas, visões, algumas boas, algumas ruins, mas no começo costumam ser nimittas que vêm de si mesmo. Se não formos circunspectos, é possível nos prejudicarmos com isso, pois as nimittas que surgem deste tipo de samadhi são infinitas. Talvez veremos uma imagem de nosso corpo morto e apodrecido bem em frente a nossos olhos. Um cadáver lívido e inchado, ou somente o esqueleto, ou um cadáver sendo carregado num caixão, e assim por diante. Quando acontece dessa forma, aqueles que são inteligentes usam essa imagem como Ugaha Nimitta, que então se desenvolverá em Patibhaga Nimitta, porque assim Samadhi ficará mais firme e sabedoria mais aguçada e hábil em seguida. Aqueles que são hábeis em usar raciocínio para alcançar aquilo que é benéfico para si mesmo ganharão satipanya graças a essas nimittas. Mas aqueles que são medrosos podem se prejudicar, pois esse tipo de samadhi toma formas muito variadas e muitas são assustadoras. Por exemplo, pode surgir a imagem de uma pessoa cuja forma, cor ou status social nos cause medo e que age como se fosse nos matar com uma espada ou nos devorar, e assim por diante. Se for uma pessoa corajosa, não haverá perigo algum. Ao contrário, vai ganhar ainda mais habilidades deste tipo de nimittas ou deste tipo de samadhi. Por outro lado, os medrosos normalmente já estão procurando assuntos para ficar com medo, e quando surge uma nimitta assustadora, se amedrontam ainda mais. E é mesmo possível que percam sua sanidade mental naquele momento. Com relação a nimittas de origem externa que possam surgir, para sabermos se são de fato de origem externa ou interna, teremos de ter antes experienciado as nimittas internas até ficarmos experts, e então poderemos perceber quais delas são de origem externa ou interna. As nimittas externas são relacionadas a pessoas, animais, pittas, bhutas, devaputas, devatas, Indra ou Brahma, que vêm se envolver com o nosso samadhi naquele momento, tal qual estivéssemos conversando com alguém que vem nos visitar. Esses eventos duram muito ou pouco tempo. Às vezes, um evento se encerra e logo outro surge em seguida e não acabam facilmente. Alguns são curtos, outros são longos, e quando se encerram, o que às vezes demora várias horas para ocorrer, a mente sai de samadhi. Não importa quanto dura esse tipo de experiência, quando o praticante sai desse estado, a força de samadhi não aumenta nem um pouco e também não é capaz de gerar sabedoria. É como uma pessoa que dorme e tem muitos sonhos, seu corpo não recupera suas energias por completo. Se quando entramos em samadhi
ele permanece imóvel após sairmos desse estado, nosso samadhi terá ainda mais força. Tal como uma pessoa que dorme bem e não tem sonhos. Quando ela acorda, sente que seu corpo tem energia. Portanto, esse tipo de samadhi, se ainda não somos hábeis em circunspectos com sabedoria, é capaz de gerar malefícios. Por exemplo, fazer a pessoa perder sua sanidade mental. Em geral, no circuito de praticantes, isso se chama dama quebrada e ocorre por causa desse tipo de samadhi. Mas se formos cuidadosos, poderemos nos beneficiar dessas experiências. A Ugaha Nimitta, que surge na mente, como expliquei há pouco, é uma nimitta útil para desenvolver a Patibhaga Nimitta, que por sua vez é a mais indicada para aqueles que querem uma prática inteligente e verdadeiramente sábia, porque é uma nimitta relacionada às nobres verdades. Mas é necessário trazê-la para si, para que possa ser considerada um aspecto das nobres verdades. Mas tanto a nimitta que vem de si mesmo, como as nimittas que vêm de fora, se formos uma pessoa medrosa, irá nos prejudicar. O importante é ter sabedoria e coragem diante desses eventos. E por isso aqueles que têm sabedoria não negligenciam a utilidade deste tipo de samadhi, pois é tal qual uma cobra venenosa que podemos criar e ainda extrairmos benefício dela. Esse é o método para lidar com os dois tipos de nimittas que surgem desse tipo de samadhi. A nimitta que surge da mente se chama nimitta interna e devemos transformá-la em Patibhaga Nimitta, como foi explicado há pouco. Com relação às nimittas que são ligadas a outras pessoas ou seres, se você ainda não tem expertise em samadhi, deixe-as de lado. Não se apresse em se interessar por elas. Quando formos hábeis em samadhi, então poderemos deixar a mente ir atrás desses eventos, o que nos trará muitos benefícios relacionados com coisas do passado e do futuro. Esse tipo de samadhi é muito estranho. Não se apresse em se divertir ou em ficar triste com esse tipo de samadhi. Tenha coragem quando os diversos tipos de nimittas surgirem desse tipo de samadhi. No começo, enxergue tudo como expressões das 3 características. Assim, quando a nimitta surgir, não causará dano. Mas saiba que nem todas as pessoas terão nimittas desse tipo de samadhi. Para aqueles que não têm, é como se a mente se pacificasse e permanecesse imóvel. Não importa quanto tempo permaneçam em samadhi, quase não surgem nimittas. Ou, em poucas palavras, para aqueles que usam sabedoria para desenvolver samadhi, quando alcançam paz, quer dure muito ou pouco tempo, não surgem muitas nimittas porque sabedoria está inserida naquele samadhi. Já para quase todos aqueles que usam samadhi para desenvolver sabedoria, é comum surgirem nimittas, porque esse tipo de mente se concentra muito rápido. Como uma pessoa distraída que cai num poço ou num abismo, num instante, a mente alcança seu ponto de repouso e então sai e faz contatos com diversos eventos, e por isso surgem as nimittas naquele instante. Quase sempre é uma característica deste tipo de mente. Mas não importa qual tipo de samadhi, sabedoria é algo importante em todos. Quando emergir de samadhi, investigue seu corpo usando sabedoria, porque sabedoria e samadhi são um par de damas que não podem ser separados. Se samadhi não progredir, temos de usar sabedoria para auxiliá-lo. Peço licença para encerrar aqui o assunto Upachara Samadhi. Apana Samadhi é um tipo de samadhi muito refinado e firme
que permanece por muito tempo, e é possível entrar e sair desse estado de acordo com sua vontade. Devemos entender que todos os tipos de samadhi são ferramentas para dar suporte à nossa sabedoria, ou seja, samadhi grosseiro, médio e refinado suportam sabedoria grosseira, média e refinada respectivamente. Dependendo daquele que tem sabedoria, fazê-lo uso dela. Mas em sua maioria, não importa que tipo de samadhi se manifeste, os praticantes costumam se apegar, porque experienciam felicidade quando a mente se concentra e descansa. O que chamam de mente apegada a samadhi ou apegada à paz. Não é problema algum quando a mente descansa e se concentra e permanece o tempo característico àquele tipo de samadhi. O importante é, se a mente sai de samadhi e ainda se apega àquele descansar, ainda tenta permanecer naquela paz sem se interessar em desenvolver samadhi, mesmo que já tenhamos paz suficiente para utilizar a sabedoria e investigar, já tenhamos paz suficiente nós e que poderíamos estar utilizando com força total para gerar sabedoria. Isso sim se chama apegar-se a samadhi e não conseguir soltar.